Boa noite, senhores e senhoras. Essa é a terceira aula do evento Ouro das Constelações, que começou no dia 17. Se você perdeu as aulas anteriores, você pode deixar ouro aqui nos comentários desse vídeo, que eu mando para você o link para você assistir as outras aulas, ok? Sejam muito bem-vindos, o pessoal já está entrando, Eliane Caixeta, Edenilson, sejam bem-vindos. Hoje é a terceira aula, então nós recebemos o copo, recebemos a taça, nós enchemos a taça e hoje nós vamos transbordar a taça. Vocês estão me ouvindo? Escreva aqui para mim, por favor, se está tudo bem com o áudio. Sabrina, Pérez, sejam bem-vindos. Tá tudo bem com o áudio? Estão conseguindo me ouvir bem? Dessa vez, na segunda deu problema, agora tá tudo certo. Não vai dar problema nenhum. O campo tá muito forte. Gente, vocês acham que eu não sinto, né? Eu sinto tudo. Eu sinto tudo que vocês sentem. Todos os sintomas de vocês eu sinto antes de eu fazer uma live, de eu fazer um atendimento, de eu fazer uma sessão em grupo. É desse jeito, é uma loucura. Maria do Socorro, seja muito bem-vinda. Enquanto a gente começa, eu quero que vocês comecem a convidar quem vocês amam para estar aqui com a gente hoje, porque eu vou falar coisas muito importantes. E no final dessa live, eu quero atender algumas pessoas. É claro que a gente não vai fazer constelação, tá? Não dá tempo, não tem recurso. Eu não gosto de constelação ao vivo assim. Eu sei que tem gente que faz respeito, acho legal, mas eu não gosto. Mas eu quero conversar com algumas pessoas, porque às vezes uma frase que a gente ouve, uma palavra que a gente ouve, pode trazer luz para um problema que a gente está ali mergulhado e não consegue ver saída. E eu não quero que vocês olhem para o problema, eu quero que vocês olhem para a solução dos problemas. Essa é a primeira etapa para a gente atuar no novo mundo. Um mundo mais justo, um mundo mais próspero, um mundo onde a gente sabe quem é, um mundo onde a gente sabe o lugar do outro, respeita o lugar do outro e assim a gente também é respeitado. E para atuar nesse novo mundo, eu quero preparar vocês. É para isso que a gente está fazendo esse evento. É para isso que o ouro das constelações, na verdade, o que eu chamo de ouro das constelações, gente, sério, na boa mesmo. Agora eu tô falando assim, uma coisa que eu falo para as pessoas íntimas, que eu considero vocês pessoas íntimas, porque a gente está aqui todos os dias, de alguma forma, conversando. A constelação, quanto mais você aplica o básico bem feito, mas realmente bem feito, eu não tô falando que leitor de orelha, ou que você pega um livro e decora um livro do Bert Hellinger, e aí você é um constelador. Não é disso que eu tô falando. É você aprender a essência, é seu espírito captar a essência da constelação familiar e colocar em prática, por mais que doa, porque dói. Dói pra caramba crescer, adultecer, dói pra caramba você aplicar a constelação familiar, mas o resultado é maravilhoso. O resultado transborda de abundância na nossa vida, de saúde, de bem-estar, de felicidade, de relacionamentos saudáveis, de relacionamentos funcionais, de negócios que têm sucesso, sabe? Então é isso que eu quero de vocês. O ouro das constelações é você colocar em prática aquilo que eu falo aqui. Porque, minhas senhoras, meus senhores, e eu estou tratando vocês de senhoras e senhores porque eu já considero que se você assistiu a aula 1 e a aula 2 do Ouro das Constelações, você já é adulto, você já tem condições de assumir o seu lugar de adulto e você está aqui como um adulto, como um senhor ou como uma senhora.
Então, não adianta eu falar, vocês ouvirem, ai, que legal, é lindo, é maravilhoso, vai lá ler um livro do Bert Helling, ai, se emociona e tal. E aí? E aí, o que você fez com isso? O que senhores e senhoras fizeram com isso? Só saber muda a sua vida? Não. Só saber não muda a sua vida. Lucinete, minha irmã de coração. Tudo bem, Marisete? Tudo bem? Tô olhando o pessoal que vai entrando aqui. Sabe? Então, só isso é o suficiente? Não, porque se fosse suficiente, gente, se fosse suficiente era muito fácil, né? Você lia os livros e pronto, sua vida resolvia, você não precisava fazer treinamento, não precisava enfrentar, sabe? E cara a cara com as questões que você tem que resolver, com as decisões que você tem que tomar. Dar um passo significa tomar uma decisão. Dar um passo para frente significa em rumo à vida, significa você tomar uma decisão. E tomar uma decisão não é só falar, agora eu serei isso, agora eu vou fazer assim. Não, é você ir e fazer. Porque cada vez que você se propõe a fazer uma coisa e você não faz, você está ensinando para o seu campo mórfico que você não funciona. Cada vez que você fala que vai dizer não para aquela pessoa que está te pedindo demais, está te sugando muito e não diz, você está dizendo para o seu campo mórfico que você não é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa destratável. Destratável, porque eu trato comigo mesma e não cumpro. Cada vez que você se propõe a fazer uma dieta e sai dessa dieta o mais rápido possível, você está dizendo para o seu campo mórfico. Quem é o campo mórfico? É o universo, é Deus, chame do que você quiser. Mas você está dizendo para o campo mórfico o quê? Eu não sou confiável. Tudo que eu começo, eu paro. Aí você começa o negócio não dá certo e você desiste. Você começa um relacionamento, na primeira briga, na primeira complicação, você o quê? Cai fora. O relacionamento desanda, acaba. Né? Então, eu quero que vocês tenham um objetivo. A gente precisa saber onde que a gente quer ir, o que quer resolver. Precisamos saber o que quer resolver na vida e precisamos nos comprometer a fazer o que tem que ser feito. O que a constelação vai mostrar é isso. Qual é o próximo passo? Qual é o seu próximo passo? Né? Recentemente eu constelei uma pessoa num relacionamento horrível. Um relacionamento horrível. Né? E na constelação, saiu lá na constelação dela, a gente viu qual era a solução. Dizer não, desse jeito eu não quero. Quais são as condições para eu ficar? Que isso aconteça. Ficou claro lá na constelação. Depois a pessoa me manda uma mensagem, né? Eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali, não sei o que eu falo, mas você fez, né? Você fez o que a constelação pediu para você fazer? Você fez o que o campo mostrou? Qual era a solução? Não, não fiz. Então, como que você quer que seu corpo reaja? Constelação é uma coisa sagrada. É uma coisa séria e é uma coisa sagrada. Se você se propõe a olhar para algum problema sob o olhar das ferramentas das constelações familiares, se proponha também, tenha como propósito executar o que a constelação mandou executar. Acho que eu tô brava, né, gente? Eu tô muito masculino. Vou chamar meu feminino. Vocês sabem que nós temos masculino e feminino. Ora, você tem que usar o feminino, isso é a inteligência sistêmica. Você saber quando se posicionar com o feminino, quando você puxou, quando você cuida, quando você dá tempo, quando você não tem pressa, quando você tira um tempo para falar: oi, Léo, oi, Silveira, oi, Paula, oi, Flávia, oi, Oliveira, sabe? Oi, Raquel, isso. E você trata aqueles que são seus
com carinho, com amor, você vai lá e serve. Mas você, muitas vezes, tem que puxar a orelha. Muitas vezes você tem que falar o que tem que ser falado, tem que dizer o que tem que ser dito, senão a pessoa que está ali não vai sair do lugar. Isso é masculino. Isso é masculino. Então, nós temos, isso não é dom, isso é nosso, é um presente de Deus. Você é formada pelo masculino e pelo feminino. Você é filha de quem? De um homem e de uma mulher. Você saiu de dentro de uma mulher porque um espermatozoide foi colocado lá dentro do corpo dela. Não tem jeito de mudar isso. Não tem tecnologia no mundo hoje, ciência no mundo, que mude uma coisa dessa. Então é um presente que você recebeu. O masculino e o feminino. A gente precisa saber equilibrar os dois. Usar os dois com inteligência. Quando precisar, você usa o feminino. Quando precisar, você usa o masculino. O feminino sozinho é inerte, o masculino sozinho é muito disfuncional, muito doido, muito sem rumo. Então precisamos usar sempre os dois, procurar o equilíbrio que assim o nosso espírito fica feliz, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês, que eu tenho falado bastante isso aqui nas redes sociais, falo com os meus alunos, constelação familiar não é uma coisa que se aprende. Não aprende, se vivencia. Constelação familiar se vivencia. Quem acha que vai para um curso de constelação familiar porque vai aprender a constelação familiar está enganado. Todo mundo que está ali aprendendo alguma coisa. Mas como? Vivenciando as próprias dores. Tá? Então, hoje, nessa última aula do Ouro das Constelações, eu quero falar para vocês sobre um conceito que Bert Hellinger criou, esse conceito, e ele é fundamental para você compreender a vida, para você compreender boa parte dos seus conflitos e das suas dificuldades. Esse conceito, Bert Hellinger chamou de os 5 círculos do amor, que na verdade é o caminho das 5 chaves para você realmente alcançar o sucesso e a prosperidade na vida. E quando eu falo de sucesso e prosperidade, eu não estou me referindo a dinheiro. Eu estou me referindo também a dinheiro, mas eu estou me referindo a tudo na vida. Sucesso no amor, sucesso nos negócios, sucesso na profissão, sucesso na amizade, né? Prosperidade. O que é a prosperidade? Eu tenho aquilo que eu me proponho a buscar. Eu tenho aquilo que eu me proponho a buscar. Eu sou uma pessoa próspera, eu sempre olho para o mais, eu olho para a vida, para aquilo que me traz mais o quê? Mais vida. Mais vida. Então, cada círculo é um passo fundamental a ser dado na vida. Para quê? Para que possamos ser cada vez mais inteiros e plenos e assim mais capazes de alcançar o nosso potencial com recursos, né, para a gente alcançar o sucesso. E como em toda jornada, nós só podemos alcançar um ponto dentro desses 5 círculos do amor, a gente só pode alcançar um ponto depois que nós percorremos todo o caminho até chegar a ele. E dessa forma, cada círculo contém uma realização essencial que deve ser feita antes de se poder tomar plenamente o próximo círculo. Ou seja, somente quando nós preenchemos um círculo, estamos aptos a alcançar o que vem a seguir, o próximo círculo, ok? Então, eu vou falar dos 5 círculos do amor hoje aqui nessa aula, mas não pensem vocês que vocês vão sair daqui prontos, tá? Não vão sair daqui prontos, é um processo. Vocês vão conhecer os 5 círculos, vão identificar em qual círculo vocês se encontram no momento, porque isso não tem nada a ver com idade. É como eu falo sempre
para as pessoas. Nunca é tarde para tomar uma mãe e um pai. Às vezes a gente consegue tomar a mãe e o pai aos 50 anos, aos 60 anos. Bert Hellinger, aos 73 anos, ainda tinha questões com a mãe. Ele resolveu uma questão com a mãe numa constelação familiar, junto com a Sophie Hellinger e mais uma amiga, aos 73 anos. Então, nunca é tarde, não existe idade. Hoje, você vai identificar em qual círculo você está. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom porque você vai saber qual é o próximo passo. Você vai saber o que você já conquistou, o que você já fez, onde você está nessa escala evolutiva dos 5 círculos do amor, tá? O primeiro círculo do amor, é claro, é os pais. É os pais. Por quê? Porque a nossa vida começa com os pais. Nossa vida nesse mundo só foi possível porque um certo homem e uma certa mulher se encontraram e nos conceberam. Nenhuma outra combinação de homem e mulher teria resultado em nós. Se nossa mamãe tivesse tido um filho com outro homem, não seria nós. Se nosso pai tivesse tido um filho com outra mulher, não seria nós. Então, é a melhor combinação possível. Nosso pai é sempre o pai certo e nossa mãe é sempre a mãe certa. Enquanto pais, eles são perfeitos, porque o objetivo máximo do encontro de um homem e uma mulher é o gerar uma vida. E nisso eles foram muito bem sucedidos. Nada é maior que a vida. E ela nos foi dada por meio de nossos pais. Assim, eles ocupam para nós um lugar muito especial. Compreenderam até aqui, né? Isso foi exatamente o que eu falei na aula 1, na primeira aula do Ouro das Constelações. E esse é um movimento essencial para nos sentirmos plenos e podermos tomar os nossos pais. Qual o movimento? O de ser capaz de reconhecer que enquanto aqueles que nos trouxeram a vida, eles devem ocupar uma instância sagrada no nosso coração. Mas calma, não saiam da aula, porque senão, se você pegar só essa parte, vocês vão compreender a constelação familiar de uma forma totalmente deturpada, que é o que eu vejo acontecer muito por aí, tá? Então vamos fundo nisso, compreender o que é isso que eu estou dizendo para vocês, ok? Bom, como se não bastasse o fato deles dar a vida para nós, muitos deles, quando é possível, quando conseguem, dão muito mais que a vida, né? Eles dão a vida, eles dão sustento, eles dão educação, eles dão segurança, quando isso é possível. Mas eles também erram, tá? Eles também erram. E aqui, muitas vezes, é onde começam os conflitos, porque nós olhamos para os nossos pais com os olhos de criança. E nós temos a ilusão de que eles sabem tudo, eles podem tudo, eles são super-heróis, e nós esquecemos que os nossos pais são humanos. Nós esquecemos que eles são humanos, que tentam fazer o seu melhor com aquilo que eles dispõem. E às vezes o que eles dispõem é pura dor. É pura dor. A humanidade dos nossos pais é um presente que eles nos dão, porque dessa maneira eles nos preparam para o mundo e para a vida. O erro dos nossos pais, na verdade, é a grande grandeza deles. Então, exatamente aquilo que você acha que eles erraram com você é exatamente a grandeza de nossos pais. Porque nós vemos duas pessoas comuns
que foram capazes de dar uma vida para alguém. E muitas vezes nós esquecemos que eles também são filhos, assim como nós, e que eles carregam dores, sonhos não realizados e culpas, assim como nós. Esquecemos também que os nossos pais normalmente tiveram uma vida pesada, muito mais que a nossa, cada um do seu jeito, mas se esforçaram. Para quê? Para que nós tivéssemos condições de ter uma vida um pouquinho mais leve. Aqui também a gente encontra uma grandeza. Por quê? Porque eles foram capazes de suportar destinos bem pesados, que talvez nós, no lugar deles, sendo filhos de quem eles foram, com as experiências deles, não teríamos condições de fazer. Então, gente, negar os pais é fechar um portal que nos conecta à própria fonte da vida. É cortar aquilo que nos conecta a tudo e todos que vieram antes deles, nossos antepassados. Cada homem, cada mulher, cada suor, cada lágrima, cada sangue derramado, fizeram o que era possível para que essa vida pudesse chegar até nós. O que nós fazemos na prática para negar os nossos pais? Quando nós negamos os nossos pais? Porque eu sei que muita gente deve estar aí. Não, essa parte eu já passei. Essa parte, Patrícia, eu já passei. Então eu devo estar lá no segundo ciclo do amor. Porque no primeiro eu passei que eu tô uma beleza. Vamos ver? Quando você reclama deles. Hoje caiu uma pergunta na caixinha. A pessoa perguntou, né? Minha mãe, ela sempre me coloca para baixo. Sempre me critica e coloca para baixo. O que eu vou fazer? E eu respondi, você vai se afastar, mas quando ela precisar, porque não tem condições financeiras de se bancar mais, porque ficou muito idosa, ou não tem condições cognitivas de tomar uma decisão, porque também ficou idosa. E você vai ajudar, mas vai ajudar sem reclamar. Você vai ajudar sem ligar para sua tia e falar que a sua mãe está dando trabalho, tá? Então é isso. Quando reclamamos deles, a gente reclama porque a gente não tem coragem de se afastar. Tá? E eu vou falar desse afastamento daqui a pouco. Então, quando nós reclamamos, quando nós julgamos, o que é o julgar os pais? É achar que você faria diferente, faria melhor que eles, né? Quando você julga a decisão que cada um tomou, né? E quando você faz isso, você está querendo carregar as consequências das decisões que eles tomou. Então, você tem raiva e você não precisa fazer isso. Quando você critica os seus pais. Ah, mas ele não devia ter feito isso. Ah, mas não sei o quê. Quando você quer ensinar para eles como criar você. Como eles devem tratar você. Ou quando você faz exigências para os seus pais, tá? Então, tomar os nossos pais é concordar que eles são perfeitos exatamente da maneira que são, que independente do que tenham feito, ainda assim, diante da vida que eles nos deram, eles são os únicos pais que podemos ter. Então, eles são os únicos certos para nós. Reconhecer a grandeza deles significa sermos capazes de reconhecer uma verdade. Aí que entra as suas decisões. E que eu falei um pouco disso na aula passada. Na aula 2. Nossos pais não precisam de nós. Nossos pais não precisam de nós.
Aqui é importante fazer uma distinção entre as necessidades decorrentes das limitações impostas pela própria idade e as necessidades que derivam da sensação de que temos responsabilidade sobre a felicidade deles, porque não temos, ou responsabilidade de preencher os vazios deles, porque não temos. Não temos. Sabe? Quando os filhos vão saindo de casa ou porque vão para a vida, vão estudar, vão trabalhar, vão se casar, formar outra família, e às vezes os pais ficam ali tristinhos, né? A síndrome do ninho vazio, a psicologia inventou esse negócio do síndrome do ninho vazio, uma porra, desculpa a palavra. Não existe isso não. Eles têm que dar conta do vazio deles. Porque os pais não podem colocar nos filhos a responsabilidade da própria felicidade. Outro dia também alguém me perguntou, minha mãe disse para mim que está doente por minha causa. Como assim, gente? Como que um filho é capaz de fazer um pai ou uma mãe adoecer? Adoecer não é isso, é quase um assassinato fazer uma coisa dessa com um filho. Então, o que eu indico quando isso acontece? Afaste-se. Afaste-se, porque eles dão conta das próprias dores. Eles dão conta das próprias dores. E isso não impede você de, quando por algum motivo eles precisarem, você ajudar. Você ajudar. Agora, se você ainda está na casa deles, nada disso que eu falei tá valendo, tá? Se você ainda depende financeiramente deles, se você ainda está na casa deles, esquece isso, porque você tem primeiro que resolver essa questão dos pais. Você ainda está no primeiro círculo do amor. Você não saiu do primeiro círculo do amor, certo? Bom, ainda que nosso pai, nossa mãe, possam dizer que precisa da nossa presença para que sejam felizes, completos, no fundo não é eles que precisam, tá? No fundo, é você que ainda quer pegar um pedacinho deles. Então, assim como nós precisamos de nossos pais para nos sentirmos completos, nossos pais também precisam dos pais deles para se preencherem. Nossos pais, por serem humanos, também carregam suas próprias questões familiares, suas dores, suas culpas. E quanto a isso, não há nada que possamos fazer enquanto filhos, a não ser permanecer pequenos diante de nossos pais. Você já reparou como os pais se alegram quando eles fazem algo pelos filhos? Como os pais muitas vezes esquecem dos próprios problemas para cuidar dos filhos, dos netos? Então aqui eu vou dar uma dica para vocês. Dá trabalho para os seus pais. Peça. Isso pode ser feito. Por exemplo, você pode pedir ajuda para o seu pai para resolver uma questão do carro ou da casa. Pode pedir para sua mãe fazer um prato que você gosta. E assim, você vai se colocando no seu lugar e vai mostrando para eles qual é o lugar deles. Porque muitas vezes eles estão fora do lugar e estão esperando de você que faça algo por eles que só os pais deles podem fazer. Então, quando você começa a pedir, você está mostrando, você está falando para sua mãe, para o seu pai, pai, mãe, me olhe como filho. Eu sou só o filho, sou eu que preciso de você. Tá? E vale para o avô e para a avó também, ainda que eles não sejam vivos, tá? Vocês podem mentalizar o avô de vocês, a avó de vocês. A gente pode até fazer um exercício aqui agora, ó. Senta aí onde você está, fecha os olhos, mentaliza o seu pai ou a sua mãe, só um. Você vai mentalizar aquele que você tem mais problemas com eles. Aqueles que saem mais do lugar,
que às vezes te coloca numa posição muito grande de tomar decisão para eles. Mentaliza eles e mentaliza os seus avós atrás deles, o pai e a mãe dessa pessoa que você escolheu, ou o pai ou a mãe, tá? Então mentaliza seus avós atrás e você vai dizer para os seus avós, querido vovô, vovô, não fala avô, gente, vovô, porque assim você se coloca como pequeno. Querido vovô, querida vovó, eu deixo a mamãe ou o papai, seja lá quem for, com vocês. Muito obrigada. Obrigada e obrigada. E parem de falar gratidão para tudo quanto é situação. Gratidão é outra coisa, tá? Gratidão é outra coisa. Diga obrigada. Obrigada. Obrigada para os seus avós, estejam vivos ou mortos. Isso faz uma diferença enorme. E toda vez que você for lidar com seu pai ou com a sua mãe, visualiza mentalmente os pais deles atrás deles, tá? Visualiza mentalmente seus avós, sempre olhe para os seus avós. Assim, você não corre o risco de sair do lugar. Só essa dica que eu tô dando para vocês vale ouro em pó. Ouro em pó, porque isso é para a vida inteira, tá? Então, o primeiro círculo do amor começa com o amor recíproco de nossos pais, como um casal. Foi desse amor que nós nascemos. Eles nos geraram e nos acolheram como seus filhos. Eles nos nutriram, abrigaram, protegeram por muitos anos. Tomar deles amorosamente esse amor é o primeiro círculo do amor. É a condição para todas as outras formas de amor. Como que você vai poder mais tarde experimentar outras formas de amor se você não tomou esse primeiro amor, tá? Faz parte desse amor que amemos também os nossos antepassados. Eles também foram crianças, receberam de seus pais, de avós e depois transmitiram para nós. E também eles, através de seus pais e avós, se vincularam a um destino especial, assim como nós nos vinculamos ao seu destino. E esse destino também nós assentimos com amor. Então olhamos para nossos pais, nossos antepassados e dizemos amorosamente, obrigada. E assim podemos completar o primeiro círculo do amor, preenchido do amor de nossos pais. E finalmente podemos ir para o segundo círculo, aonde a taça vai começar a transbordar, tá? Então nós estamos enchendo a nossa taça, o nosso copo de amor. O amor que veio dos nossos pais. Porém, não confunda amor com dedicação, com fazer tudo. Eu estou falando de outro tipo de amor. O amor do espírito, o amor do espírito. O que é o amor do espírito que vem dos pais? É você reconhecer que você recebeu deles a vida. A vida. E só isso já basta para você, tá? Então vamos caminhando agora para o segundo círculo do amor, que é a infância e a puberdade. Nós recebemos muito de nossos pais e jamais seremos capazes de retribuir à altura tudo o que eles nos deram. Porque como poderíamos retribuir a vida que nós recebemos deles? E todos os anos de cuidado, dedicação, e aqui, gente, sem julgamento. Não importa se você apanhou, se você foi abandonada, se você foi abusada, eu não estou falando disso. Aí a gente resolve em outra situação. Com a constelação familiar também. Eu estou dizendo para você reconhecer tudo como foi. Não é achar que sua vida foi maravilhosa, que sua infância foi maravilhosa, porque às vezes não foi. Mas ela existiu.
através dos seus pais, foi possível você viver essa infância. Então, vamos colocar os pingos nos is, tá? Bom, você já deve ter reparado como as pessoas têm uma necessidade inconsciente de querer compensar os outros. Por exemplo, quando nós recebemos um presente inesperado, sentimos o quê? Necessidade de dar algo àquela pessoa em troca. Parece que a gente está em dívida. Agora, imagine o tamanho da nossa necessidade de retribuir para os nossos pais. Principalmente quando você recebeu muito além da vida, quando você teve pais carinhosos, quando você teve pais que deram tudo para você, que sua infância foi muito feliz. Então nós sentimos muita culpa, porque a gente não consegue retribuir. Por isso que todo mundo que ganha Big Brother, o que é a primeira coisa que faz? O que você vai fazer com o seu dinheiro? Vou comprar uma casa para minha mãe. Ganhou na loteria, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Vou comprar uma casa para minha mãe. Por quê? Porque quer retribuir a moradia que recebeu daquela mulher, né? Então cresce na gente naturalmente um enorme desejo de retribuir para os nossos pais. A gente carrega essa pressão que normalmente gera uma necessidade de um jovem, o quê? Sair de casa e ganhar a própria vida. Se não pudermos simplesmente devolver aquilo que nós recebemos, o que eu vou fazer? Eu vou aprender a conviver com essa culpa. Através de quê? Da necessidade de servir aos outros. Quem é os outros? Os outros. Os nossos filhos e o nosso trabalho. Trabalho. Desse modo, gente, trabalhando e transbordando tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais, nós nos sentimos dignos de receber ainda mais o amor deles. Pois então, essa pressão, essa culpa vai ser transformada em quê? Em serviço. Nós aprendemos a servir com as nossas mães, porque foram elas que, em primeira instância, se dedicaram a nós, cuidando, para que nada faltasse e para que sempre estivéssemos ali com aquilo que precisamos. Por isso o sucesso tem a cara da mãe. Porque só aquele que tomou plenamente a sua mãe pode servir através do seu trabalho, com alegria e com entrega. Se você não serve com alegria e com entrega, você está num trabalho que você não gosta, você está num trabalho e não consegue sair, essa é a dinâmica que você tem com a sua mãe. Não gosto do que recebi. Então você continua não gostando do que você recebe da vida. É pelo serviço que nós nos conectamos à nossa mãe. O pai é aquele que nos conecta com a terra e com tudo o que é necessário para manter a vida. Com o pai, nós aprendemos que o trabalho serve a um propósito e que não há propósito maior que a família. Com o pai, nós concentramos mais em fazer os nossos sonhos serem realizados. Mas é pelo trabalho e dedicação que nós nos conectamos a eles. Por isso, trabalhar é tão importante para nós, porque é a forma como compensamos nossos pais por tudo que eles fizeram. E assim nós nos abrimos para receber ainda mais, mas agora de quem? Da vida. Rosiane, e o relacionamento é com a mãe ou com o pai? Boa pergunta, boa pergunta. Eu vou chegar lá no relacionamento daqui a pouco. Daqui a pouco. Vamos terminar esse segundo círculo, que é a adolescência e a puberdade e adolescência, né? Que isso já caracteriza o trabalho, porque é logo depois da puberdade que a gente já começa o quê? Escolher a profissão, pensar, por exemplo, hoje as crianças de 10 anos
eu falo 10, porque eu conheço bem, porque eu tenho uma filha de 10. Elas já pensam em ganhar dinheiro. Por quê? Porque elas já estão incomodadas. Elas estão incomodadas com o que elas estão recebendo. Porque hoje os filhos recebem muito mais do que na época nossa, na nossa geração, na geração anterior aos nossos pais. Hoje eles recebem muito mais. Então, eles já estão muito mais incomodados. Com 10 anos, eles já estão procurando formas de ganhar dinheiro, né? Tá. E quando não gostamos do nosso trabalho ou não queremos trabalhar, muitas vezes nós tentamos compensar nossos pais de outras formas, como, por exemplo, querendo carregar a dor deles, a culpa por eles, ou cuidar deles, como se eles fossem o quê? Nossos filhos. Então não se engane, assim, eu sou muito linda, muito boazinha, porque eu cuido da minha mãe muito bem, eu abri mão da minha profissão para cuidar da minha mãe, eu abri mão do meu trabalho para eu cuidar da minha mãe. Não, você não é boazinha. Você só está saindo do lugar de filha porque você acha que você é melhor que ela. Você é melhor que ela, tá? O nosso trabalho atual é sempre o certo para nós, porque ele nos confronta com tudo aquilo que nós queremos evitar em nossa família. Ou você acha que seu chefe age de determinada maneira com você sem motivo algum, ou que seus colegas te tratam de um modo específico sem motivo algum. Muitas vezes, as situações que nós encontramos nos trabalhos são reflexos da nossa postura interna diante da vida, da nossa postura interna diante de quê? Da relação com os nossos pais. Então, o segundo círculo do amor é a infância, puberdade, adolescência. Tudo que os pais me deram, os cuidados que tiveram por mim, comigo, dia, noite, perguntando sempre se eu estava bem. É incrível isso. E eles sabem o que lhes custou e o que isso significa para eles. E eu preciso o quê? Reconhecer isso. Tudo o que aconteceu na minha infância, eu preciso concordar, ainda que isso me doa. Ainda que eles não tenham sido cuidadosos, ainda que eles tenham cometido deslizes que me colocou em insegurança. Tudo isso faz parte da minha história, da minha vida. E na medida em que eu me defronto com esse monte de desafios e também com o sofrimento, com a dor, a necessidade de me afirmar, na medida em que eu aceito e assumo tudo isso, eu cresço. A criança procura evitar. O adulto não. A criança procura evitar, o adulto não. Quando você tem muitas questões com seus pais, você também pode se transformar numa doadora. Só que o doador, aquele que dá em excesso, por exemplo, quando você assume os seus pais, na verdade, você está sendo criança, porque você não sabe tomar e nem retribuir na medida certa. Você prefere tomar menos para que não tenha que retribuir tanto. E aqui vai ficar mais uma dica. Se você quer realmente retribuir aos seus pais o muito que eles te deram, faça algo bom com o seu trabalho. Sirva aos outros em honra à sua mãe. E use seu trabalho para gerar mais vida em honra a seu pai. Esse é o segundo círculo. Se você não está satisfeita com o seu trabalho, com a sua profissão, se você está em dificuldades na sua profissão, é porque a relação de troca
que você está tentando fazer com seus pais é uma relação de equilíbrio. E é impossível equilibrar isso. Ou você não gosta do que você recebeu, ou você acha que recebeu demais, ou você acha que recebeu de menos. É exatamente essas três dinâmicas. Ou você não gosta do que recebeu, ou recebeu demais, ou não está satisfeito com o que recebeu, tá? Então, esse é o segundo círculo do amor. Uma vez que você tenha concluído isso, você resolveu isso na sua vida, você aprendeu a transbordar a sua taça, é hora de avançar para o terceiro círculo do amor, que é o dar e o tomar. Em nossa jornada rumo à realização, depois que nós passamos pela concepção e pelas primeiras fases do nosso desenvolvimento, é hora de nos tornarmos adultos, pois somente um adulto é capaz de dar e receber. E aqui, gente, quando a gente fala que o adulto é capaz de dar e receber, parece que a gente está ouvindo só o dar, né? O adulto é capaz de dar. Não, o adulto é capaz de dar e receber. O adulto é capaz de dar e receber. A gente precisa saber receber. E agora chegou a hora de eu responder a pergunta: e o relacionamento é com a mãe ou é com o pai? E o relacionamento é com a mãe e com o pai. Quem foi que perguntou aqui? Peraí, deixa eu ver quem foi que perguntou. Acho que eu já passei. Não lembro mais. Quem... Ah, achei. Não lembro mais. Rosiane. Vamos responder para Rosiane, né? Bom, aqui nesse ponto percebemos que nos falta algo para sermos completos e passamos a procurar por um parceiro. Então, nós nos rendemos à força da própria vida. E aqui se inicia um relacionamento. Porém, somente quem está preenchido de seus pais entra em um relacionamento adulto. Pois o outro não precisa exigir nada para que você fique. Você não deve exigir nada para que o outro fique. A pessoa entra em um relacionamento inteira, se ela for adulta, e procura o outro para se tornar o quê? Completa. O homem tem algo que falta à mulher e a mulher tem algo que falta ao homem. E assim, juntos, eles se completam. Porque a mulher aprende um pouco mais do masculino com o homem e o homem aprende um pouco mais do feminino com a mulher. O importante aqui não é o quanto cada um dá ao parceiro, né? Quando a gente fala do equilíbrio de troca na relação de casal, sob o olhar da constelação familiar, muita gente acha que você tem que ir no supermercado e com 2 cartões, o cartão do homem e o cartão da mulher. Aí você passa a conta do supermercado 50% de um e 50% do outro. Não é disso que a gente está falando. Não é disso que a gente está falando. Do que a gente está falando? O que é importante aqui? Não é o quanto cada um dá ao parceiro, e sim o quanto cada um recebe para si aquilo que o parceiro lhe oferece. Esse é o ponto onde você começa a equilibrar. O problema é que você só quer receber flores. E o seu parceiro, ele tem flores e espinhos para te dar. Ele não tem só flores, ele tem flores e espinhos. E a gente só quer receber as flores, então a gente não sabe receber. Porque receber é receber tudo que o outro tem para me dar. Nem sempre eu vou gostar, mas eu preciso aprender a receber. E esse equilíbrio ele é importante justamente porque é necessário que ambos tomem na medida certa. Tomar é o ato mais difícil, receber é o ato mais difícil. Pois para receber nós precisamos admitir que precisamos do outro. E temos, sobretudo, que reconhecer o valor daquilo que recebemos.
Sempre que recebemos do outro algo que precisamos, devemos reconhecer o valor disso e sermos gratos ao parceiro. Porque mãe é para a vida toda, pai é para a vida toda, parceiro não. Ele pode ir embora, ela pode ir embora. Então, o dar fica mais fácil, pois será apenas a consequência do tomar. Um relacionamento de casal nos coloca diante dos maiores desafios que temos na vida. Dos maiores, porque assim como no trabalho, na nossa profissão, o que eu vou viver no relacionamento de casal reflete exatamente o lugar que eu me coloco diante dos meus pais. Tudo em nós que não foi incluído ou assimilado será constantemente trazido a nós por meio do parceiro. Por isso, nossos parceiros são sempre os certos para nós. Quando nós nos casamos, nos juntamos a uma pessoa, é o seu sistema precisando daquele sistema e aquele sistema precisando do seu sistema. O que mais contribui para que o relacionamento seja duradouro? A atração física, sexual, ela aproxima um casal. O amor une, porém é o equilíbrio de troca que mantém um relacionamento. Por isso, somente adultos podem ter relacionamentos duradouros e plenos, porque um relacionamento exige que eu dê e receba em equilíbrio, com aquilo que meu parceiro me dá e recebe de mim também. É uma arte, é uma dança, é uma arte muito elevada. Trata-se de receber valorizando o que se recebe, o que se tem. Essa é a arte. Tudo tem um valor. Quando alguém me dá alguma coisa, ele me deseja algo de bom. E eu tomo assim, porque me é dado por ele. E nesse momento, tudo que ele dá se torna valioso. Aquilo se transforma de repente em algo que eu preciso disso. Eu preciso disso. Mesmo que eu não concorde no momento. Mesmo que não me agrade no momento. E é nisso que consiste o verdadeiro receber, como pessoas adultas, que nós devemos dar sem esperar receber do outro. Essa atitude nos dá força para tomarmos o quê? O nosso pai e a nossa mãe como eles são. Assim, o tomar, o receber, ele se completa e com essa transmissão, o intercâmbio entre as gerações, eu encerro o terceiro ciclo. O terceiro círculo do amor, que é o dar e o receber. O dar e o receber. Aonde nas relações de casal, nas relações conjugais, é onde eu tenho mais oportunidade de aprender a arte do dar e o do receber. Dar na medida certa e receber com gratidão. Dar na medida certa é o quê? Eu dou aquilo que o outro precisa. Ah, Patrícia, mas eu tenho muito para dar e o outro não quer receber. Então você precisa encerrar esse relacionamento, senão ambos vão ficar doentes. E precisa encontrar alguém que está disposto a receber na medida do que você está dando. E essa pessoa também deverá estar disposta a dar aquilo que você está disposto a dar para ela. É uma relação de troca, senão vai ter conflito atrás de conflito durante toda a existência daquele casal. E no final, todo mundo sai magoado, sai ferido. E não precisa disso, né, gente? Não precisa disso, mas as pessoas têm dificuldade de dizer adeus.
As pessoas têm muita dificuldade de dizer adeus e às vezes preferem ficar num relacionamento disfuncional do que abrir mão dele. Por quê? Porque tem os movimentos interrompidos, que eu não vou falar nessa aula, porque não dá tempo. Os movimentos interrompidos intrauterinos, que causam uma dor profunda toda vez que alguém vai se separar de alguém. Aí essa pessoa não consegue pedir demissão do emprego que ela acha uma merda, que não gosta, que não está satisfeita, não consegue sair de um relacionamento que está disfuncional, que não tem uma relação equilibrada de troca. Agora, quando ambos, homem e mulher, tomam totalmente seus pais e se tornam um casal, aí sim, o relacionamento pode ser duradouro, porque ele vai ser recíproco. São pessoas que aprenderam a receber. E aprenderam, gente, receber o que há para receber. Porque quando você aprende a concordar com o que você recebeu dos pais, você aprende a receber. Agora, se um dos lados sempre toma algo que é ruim, sem nunca pedir nada em troca, o relacionamento também vai acabar. Sabe, aquele que sempre perdoa, que sempre coloca o perdão acima de tudo, que tá tudo bem, o bonzinho, geralmente é a mulher, né? Que é a boazinha. Tem muita mulher boazinha. Você não tá ajudando o outro. E muito possivelmente o outro vai embora, porque ele não aguenta. Não aguenta porque ele se sente pequeno e não há outra alternativa a não ser o quê? Ir embora, partir. Procurar alguém da mesma altura. Porque ele nunca vai se sentir digno. Tá? Daquele que sempre perdoa, que sempre é bonzinho. Sabe aquele homem que termina o relacionamento dizendo: você é muito boa para mim, eu não mereço você. É isso mesmo. Você é muito boa para o sujeito, foi boa demais, deu demais, perdoou demais. E quando nós recebemos algo que não gostamos, algo que não é bom, e por amor a ele, tomamos o que nos foi dado. O que a gente devolve? Devolve algo que também não é bom. Para quê? É uma vingança? Não. É uma maneira de você equilibrar e dizer: eu também sou humano. Eu também sou humana. Precisamos equilibrar isso. Se você me fez um mal e você é meu parceiro, eu durmo com você toda noite na mesma cama, a gente vai precisar equilibrar isso. Eu preciso ser recompensada, retratada. Tomamos sim o que é ruim, mas devolvemos um pouquinho menos ruim, porque assim mantemos o quê? A igualdade. Se você não consegue fazer isso, é melhor sair da relação. É melhor sair da relação. Bom, preenchidos de nossos pais, o que a gente vai fazer? Servir. Depois, dar e receber nos relacionamentos. Quando alcançamos a realização? No relacionamento de casal. Bom, o relacionamento de casal, na minha opinião, e na opinião de Bert Hellinger também, é a questão mais importante de toda uma vida. É a questão mais importante de toda uma vida. Por quê? Porque são os casais que levam a vida para frente através dos filhos, e nada é mais importante do que a vida. O caminho do homem comum que alcança a realização, o sucesso, a plenitude de forma simples, humilde, passa pelos relacionamentos.
Nos relacionamentos, nós nos rendemos à força da própria vida e fazemos o que é preciso e demonstramos gratidão, fazendo exatamente como os nossos pais, nos abrindo a possibilidade de levar a vida que nos deram para frente, ou seja, permitindo que aquilo deles, que está vivo em nós, possa continuar a viver em nossos filhos. Então, plenos de nossos pais, nós podemos servir aos outros com alegria e encontramos realização em nossos relacionamentos. E com isso podemos perceber que encontrar seu lugar na vida ou no mundo começa por encontrar primeiro o seu lugar na família. Muitos de vocês podem estar aí pensando que relacionamento de casal não deve ser pré-requisito para a realização pessoal. Mas não é bem assim que a gente vê nas constelações. Porque é no relacionamento entre casais que cada um aprende o dar e o tomar. O homem oferece proteção e suporte para uma mulher. E assim ele tem aquilo que precisa para fazer mais. E em troca a mulher dá ao homem a força, o propósito para ir mais além. Um relacionamento de casal entre pessoas preenchidas por seus pais é a fonte da força, do apoio mútuos e de pessoas que querem fazer mais, ir mais longe. E assim eles podem ir o quê? Para o quarto círculo do amor, um ajudando o outro a passar por esse quarto círculo do amor, que representa a aceitação plena de todo o sistema familiar, o que inclui todas as pessoas com as quais se tem um vínculo. Então, quem são essas pessoas? Quem que eu devo aceitar? As pessoas que pertencem ao nosso campo familiar e que por isso podem influenciar todos os demais integrantes, como os avós, bisavós, outros ancestrais que vieram antes deles, os pais, ex-parceiros de pais. A gente faz um exercício no Constela Master que é muito interessante, que nós colocamos o pai, a mãe e um terceiro elemento para ver se a pessoa está identificada com esse terceiro elemento. E muitas vezes a pessoa está identificada com o terceiro elemento. Quem é o terceiro elemento? O ex-noivo da mãe, a ex-noiva do pai. Então, esse terceiro elemento serve também não só para pai e mãe, mas avós, tá? Os tios também entram, os irmãos nascidos, os irmãos não nascidos, os abortados ou os natimortos, nossos ex-parceiros, nossos filhos, sobrinhos, netos. E não raras vezes as famílias excluem os seus membros. Por quê? Por julgá-lo indigno, por esquecer, por medo do destino. E assim, para permanecer completa, a família precisa de alguma forma que esse excluído esteja presente. E é isso que acontece nos processos de identificação, especialmente nas doenças das crianças. Criança não fica doente, criança está representando uma exclusão, por isso que ela adoece. Ou então ela está representando uma relação disfuncional com os seus pais. Entre os seus pais, tá? Mas as crianças é o alvo do campo mórfico. Então a vida nos impõe um grande desafio, porque muito daquilo que condenamos e julgamos, muito do que queremos esquecer, está presente aonde? Nos nossos filhos, que estão representando o passado excluído do nosso sistema. E é nesse círculo do amor que nós aprendemos o quê? A concordar com todos os membros do nosso sistema. Que todos eles têm o mesmo direito de pertencer e ser amados.
não precisa convidar para o churrasco na laje, nem para o almoço de domingo. Incluir não é isso. Lá, quando meu ex arrumou outra mulher, meus filhos logo ficaram doentes. Porque depende de como isso aconteceu. Depende de como isso aconteceu. Se ele pode ter arrumado outra mulher de uma forma respeitosa, ou pode ter feito isso de uma forma desrespeitosa. Se foi de uma forma desrespeitosa, como por exemplo, excluindo você, excluindo o seu lugar de primeira esposa, seus filhos ficam doentes, com toda certeza. Não sei da sua história, Sabrina. Bom, através dos filhos, muitas vezes nós aprendemos a amar aquilo que nós condenávamos em nossos pais ou ancestrais, tá? Porque eles vão se identificar com aqueles excluídos. As crianças não têm julgamento. Mas quando estamos preenchidos de nossos pais, nossos ancestrais, de todos aqueles que tiveram um destino difícil e que foram excluídos ou esquecidos, nós livramos sim os nossos filhos de um destino difícil também, das repetições. Então, o quarto círculo ultrapassa os limites da consciência, porque nele eu vou concordar com todas as pessoas da minha família como elas são, inclusive os difamados. Aqui se trata da plenitude interna. Todos os que pertencem à minha família ganham lugar em minha alma, inclusive os que foram rejeitados, desprezados, difamados e esquecidos. Sem eles, eu me sinto incompleta. Somente quando eu incluo em minha alma e em meu coração é que eu me torno plena. E vamos, senhores e senhoras, para o quinto círculo do amor, o serviço para a humanidade. Você já deve ter ouvido uma frase famosa do Bill Gates, que ele diz o seguinte: antes de tentar arrumar o mundo, tente arrumar o seu próprio quarto. Aqui ela cai como uma luva de pelica, porque muitas vezes tentamos defender grandes causas, realizar grandes feitos ou transformar o mundo, porém não nos damos ao trabalho de arrumar o nosso próprio quarto. Encontrar o nosso lugar na vida e no mundo passa por encontrar primeiro o seu lugar na sua casa, ou seja, na sua família. Do contrário, ainda que você se esforce muito e empenhe o seu melhor, os seus resultados, na maioria das vezes, serão muito aquém do que os esperados. O nosso sucesso e a nossa realização plenos passa necessariamente por nossos pais, pelo serviço aos outros, pelo relacionamento e pela inclusão de todo o nosso clã. Porque em cada etapa é necessário desenvolver posturas e recursos que nos serão extremamente úteis no quinto círculo do amor. Tem uma frase do Bert Hellinger que fala o seguinte: o mesmo movimento em que incluo em meu amor o que até agora foi excluído ou temido, eu estendo em seguida a todos os outros seres humanos. E esse é o quinto círculo do amor. O quinto círculo do amor se dirige à humanidade, ao mundo como tal. Aqui se trata de concordar com o mundo como ele é. Isso diz respeito à capacidade de reconciliação com povos, com outras culturas. É um movimento do espírito. É um amor universal que sabe que somos movidos por poderes superiores. Para mim, todos os seres humanos são bons. Cada um é apenas da maneira como pode ser, como consegue ser. Ninguém pode ser diferente do que é.
vivendo aquela situação. Por isso, eu devo tratar todos com o mesmo respeito. Essa atitude, esse modo de proceder é uma realização da própria alma. Ninguém pode dispensar o outro dessa realização. Muitos que buscam ajuda querem tê-la sem realização pessoal, mas quando sentem quanta alegria essa realização vai te proporcionar, essa compreensão vai abrir novas possibilidades e a sua vida vai movimentar, você ganha força. Quando eu fico estacionado na emoção, pouca coisa acontece. E eu fico amarrado. Aqui eu devo ultrapassar essa estreiteza e atingir um nível espiritual. Esse é o caminho de quem? Do homem comum, da pessoa comum, que está aqui aprendendo com a vida. Que descobre o valor das pequenas felicidades e que se concentra em fazer primeiro aquilo que é preciso e depois se contenta em fazer aquilo que é possível. Porém, à medida que faz o que é possível, você acaba percebendo que mais possibilidades se abrem na sua vida. E assim, de passo em passo, fazendo apenas o que é possível, se vive plenamente a vida. E como tudo isso que eu falei hoje acontece dentro do Constela Master. O Constela Master, ele é desenvolvido com aulas gravadas e encontros ao vivo. É nos encontros ao vivo que está o tchan. Porque além de eu tirar dúvidas, nós fazemos constelações dos alunos e exercícios sistêmicos que vão levar você a se testar nesses 5 círculos do amor. O nosso primeiro encontro é uma aula inaugural. Que agora, não sei se vocês estão sabendo, eu estou abrindo as inscrições agora para o Constela Master. Amanhã, 6 horas da manhã, abrem as inscrições para o Constela Master. Nós vamos ter uma aula inaugural dia 7 de maio. Depois, o primeiro encontro, que na verdade é o segundo encontro, né? Depois da aula inaugural. Você vai aprender na prática como funciona o pensamento sistêmico, desde a origem de Bert Hellinger, os princípios das constelações familiares. Você vai criar uma harmonia energética com a sua mãe para abrir as portas para a vida em uma sólida conexão energética com seu pai. Para quê? Para fundar o sucesso na sua vida. Depois, lá no segundo encontro, você vai identificar o lugar, o seu lugar, que você ocupa em cada sistema que você participa. Vai se recolocar, vai identificar e ressignificar suas crenças, seus padrões de repetição que são disfuncionais na sua vida. Lá no terceiro encontro, você vai aprender a se conectar e ajudar a sua criança interior, trazendo ordem, trazendo clareza para o papel de todos dentro da sua família. Vai aprender a ressignificar traumas de infância que levam a relacionamentos disfuncionais e sofrimento. No quarto encontro, você vai compreender as dinâmicas ocultas que afetam os relacionamentos conjugais, as bases para um bom relacionamento, as disfunções relacionais, vai aprender a ressignificar traumas sexuais, como abusos, violência física, psicológica, emocional, para você ir para o quinto encontro, onde você vai entender como é a dinâmica da doença, como a doença se instala no corpo a serviço da vida, como as emoções produzem doenças. Você vai compreender o significado sistêmico de mais de 200 doenças e vai aprender a ativar a imunidade e a cura física e mental.
No sexto encontro, você vai aprender a escolher a profissão certa, o projeto certo, as ideias certas que estão sintonizadas com a sua alma e que tem mais chance de dar certo, de ter sucesso, de alcançar o sucesso. Você vai identificar padrões que impactam o sucesso, o fluxo do dinheiro. Você vai aprender a ajudar empresas, profissionais a identificar causas sistêmicas de perdas financeiras, fracasso, falência, através de quê? Das constelações organizacionais. No sétimo encontro, você vai aprender a integrar e solucionar dinâmicas de sofrimento causadas por abortos, fertilização in vitro, lealdades, gestação gemelar, incesto, estupro, abuso de toda a natureza. Vai identificar movimento interrompido, experiências de nascimento, seus efeitos nas vidas adultas, vai perceber e solucionar questões que dificultam o relacionamento entre filhos e pais. No oitavo encontro, você vai aprender a se posicionar como constelador, terapeuta, se colocando a serviço da vida. Vai aprender a entrevistar uma pessoa, ajudar. Você vai aprender a ajuda que funciona, tá? Vai aprender diferentes formas de constelar também. Como abrir, como fechar uma constelação, como se preparar na prática para ser um profissional da ajuda sistêmica. No nono encontro, você vai aprender a realizar o atendimento individual em constelação familiar, desde a anamnese sistêmica até a aplicação de exercícios sistêmicos e o acompanhamento do processo de cura. E vai aprender como aplicar o método das constelações fazendo uso de diversos objetos, como bonecos, âncoras, fotografias, cristais. Vai aprender como manipular os objetos sistêmicos, as âncoras, e vai aprender a se autoconstelar. Vocês acham que eu não me constelo? Eu constelo. Todo evento que eu vou fazer, eu constelo. Eu constelei o ouro das constelações. Se eu vou fazer uma live, eu constelo a live antes, para ver se tem força, para ver o que o campo precisa. Você não viu o que aconteceu na segunda aula do ouro das constelações? Aquela questão do áudio ter falhado, né? O áudio falhou, claro que falhou. Estava no campo que ia falhar. Por quê? Porque tem questões de falha envolvido a egrégora, né? Pessoas que gostariam de falar e não falam, pessoas que não foram ouvidas, que não têm voz, tá? Então eu tenho uma pergunta para vocês: quem se compromete a fazer a jornada comigo? As inscrições vão abrir amanhã às 6 da manhã, numa condição única do Constela Master, que eu vou colocar lá no grupo. Se você não está no grupo, você entra no grupo, no grupo VIP. Vai abrir amanhã, 6 da manhã. Quem entrar amanhã, os primeiros que entrar, os 10 primeiros que entrar amanhã, vão ganhar um treinamento especial que eu chamo de Ancestor. O Ancestor é um treinamento. E isso não tá lá na página, eu tô falando aqui, vou falar lá no grupo só, tá? O Ancestor é um treinamento onde eu ensino a constelar na mesa radiônica. É a coisa mais linda do mundo, vocês têm noção. Quem tem um Ancestor, quem fez o Ancestor, atende com o método Ancestor e ele é maravilhoso. Então, os 10 primeiros, além de entrar no Constela Master, que é a egrégora mais poderosa que existe aqui nessa internet de constelação familiar, vai ganhar o Ancestor, além dos bônus que já estão lá, que é comum a todas as pessoas. Então, quem se compromete a fazer essa jornada comigo, amanhã, 6 horas, nós vamos abrir as inscrições para a 5ª turma do Constela Master. E vai ser uma turma muito especial. Será a turma do Novo Mundo. Eu estou chamando essa turma de turma do Novo Mundo, porque é a turma que eu me encontro da forma mais adulta e mais madura
mais confiante, mais plena para poder acompanhar você na sua jornada. Então é a turma do novo mundo e nós vamos sim construir um novo mundo mais equilibrado, mais próspero, mais abundante, mais feliz para todo mundo e para os nossos também, ok? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vou contar até 10, vocês vão me chamar aqui, vocês vão colocar aqui que quer participar da live e eu vou te chamar para a gente bater um papo, tá? Não dá para falar com muitas pessoas, eu não sei quantas horas são, deixa eu ver quantas horas são aqui no meu relógio para ver. Olha, já tem 1h21 de live, 1h21 de live. Então, dá para eu falar com uma pessoa, eu acho. Então, se quiser, me chama aqui. Se der, me chama aqui. E não se esqueçam de entrar lá no Ouro das Constelações para você receber o link especial para fazer a inscrição amanhã, às 6 da manhã. Somente os 10 primeiros vão ganhar o presente que eu acabei de dizer qual que é. Certo? Ok? Eu fico aqui então. Beijo para vocês. Espero vocês amanhã, às 6 da manhã. Beijo.